Toda pessoa diante da lei é vista da mesma maneira, pelo mesmo ponto de vista. Portanto, todos estão sujeitos à lei, possuindo direitos e deveres iguais diante da justiça. No ano de 1970, as mulheres elas começaram a lutar pela igualdade de gênero. Foi quando elas começaram a entrar para o mercado de trabalho e passaram a ser mais respeitadas e ter os seus direitos de serem reconhecidas dentro de uma sociedade. Apesar de toda essa luta pela igualdade entre os sexos, ainda hoje a maioria das mulheres ganha até 70% menos do que os homens exercendo a mesma função. Igualdade racial consiste no princípio de que todas as pessoas, independentemente da sua etnia, devem ter os mesmos direitos e deveres. Igualdade social é a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, que deve ser verdadeira e iguais para todos. Esse princípio de igualdade fala que todas as pessoas devem ser tratadas igualmente, mesmo que não façam parte do mesmo grupo social. Liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. A liberdade, na filosofia, ela é classificada como a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e também espontaneidade. De acordo com a ética, a liberdade está relacionada com a responsabilidade. Uma vez que o indivíduo tem todo o direito de ter liberdade, desde que essa atitude não desrespeite ninguém e não passe por cima dos princípios éticos e legais. De acordo com a No meio jurídico, existe a liberdade condicional, que é quando o indivíduo que foi condenado por algo que cometeu recebe o direito de cumprir toda ou pelo menos uma parte da sua pena em liberdade, ou seja, com o direito de fazer o que tiver interesse, mas de acordo com as normas da justiça. Existe também a liberdade provisória, que é atribuída ao indivíduo com um cunho temporário. Pode ser obrigatória, permitida com ou sem fiança e vedada, em certos casos, com o alegado envolvido em crimes organizados. Poder e força. A política trata das relações de poder. Poder é a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos desejados sobre indivíduos ou grupos humanos. O poder supõe dois polos, o de quem o exerce e o daquele sobre o qual é exercido. Portanto, o poder é a relação ou um conjunto de relações pelas quais indivíduos ou grupos interferem na atividade de outros indivíduos ou grupos. Para que alguém exerça poder, é preciso ter força. Quando falamos em força, é comum pensarmos imediatamente em força física, mas na verdade esses são apenas alguns dos tipos de força. Como exemplo, podemos citar a relação entre a sociedade e o Estado. O poder que a sociedade tem sobre o Estado é o de eleger quem irá comandá-la. E o poder que o Estado tem sobre a sociedade são as leis, pois é ele quem organiza, executa e vigia o cumprimento dessas leis. De acordo com o filósofo francês Gerard Leblond, se um sindicato tem peso político, é porque ele tem força para causar uma greve. Força não significa necessariamente a posse de meios violentos, mas de meios que permitam influenciar no comportamento de outra pessoa. Enfim, a força é a canalização da potência, é a sua determinação, e graças a ela podemos definir a potência na ordem das relações sociais, ou, mais especificamente, políticas. Religião é uma dimensão humana de busca por transcendência, relacionada a crenças em seres sobrenaturais que orientam a ação humana e garantem que a vida não acabe com a morte. Democracia. Sistema em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas através do voto. É o governo em que o povo exerce a soberania. Muitas pessoas acham que o Estado laico e a laicidade são a mesma coisa, mas na verdade não são. O Estado laico é o país ou nação neutra no campo religioso, que não apoia nem discrimina nenhuma religião. Já a laicidade é o sistema que sugere a exclusão das igrejas do poder político ou administrativo. Montesquieu e a autonomia dos poderes. Montesquieu nasceu na França, 1689. Filho de família nobre, recebeu formação iluminista e cedo tornou-se crítico severo e irônico. O espírito das leis, sua obra mais importante,
Trata-se das instituições e das leis, e busca compreender a diversidade das legislações. Ao analisar as relações das leis com a natureza e o princípio de cada governo, desenvolveu uma teoria para a melhor definição da separação ou autonomia dos poderes. Refletindo sobre o abuso do poder dos reis, concluiu que só o poder freia o poder. Daí a necessidade de cada poder, executivo, legislativo e judiciário. A proposta da divisão dos poderes não se encontrava em Montesquieu com a clareza que costumou posteriormente lhe atribuir. Em outras passagens de sua obra, ele não defende uma separação tão rígida, pois o que pretendia de fato era realçar a relação de forças e a necessidade do equilíbrio entre elas.